Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pela presença que vai se avolumando. Obrigado, Ana Carolina, Carô. Obrigado, Juliano, por doarem uma parte do tempo de vocês para discutir um tema que é de grande interesse de todos, em particular de quem acompanha eleições. Os evangélicos representam 30% da população, muito provavelmente representam também 30% do eleitorado, portanto, são um grupo que tem um peso muito importante na determinação do resultado final, sobretudo em eleições muito apertadas, sobretudo em eleições que opõem, e esse tem sido o padrão, 2018 foi assim, 2022 foi assim, um candidato do PT e um candidato do campo bolsonarista. No caso de 2018 e 2022, o próprio Jair Bolsonaro, desta vez, o seu filho Flávio Bolsonaro. Nós vamos discutir em mais detalhe. A pergunta de fundo é: desta vez será igual ou desta vez será diferente? Mas, obviamente, que essa pergunta de fundo se desdobra em várias outras e nós vamos explorar essas outras perguntas aqui na conversa com o Juliano e com a Carol. Antes de dar início à conversa, eu queria agradecer aos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas marcas aparecem na tela. Queria agradecer a todos e a cada um deles. O apoio deles é fundamental para que a gente possa realizar esta e outras atividades. Vou pedir também para a gente assistir ao nosso filme institucional, nosso da Fundação, e em seguida eu apresento os nossos convidados, que praticamente dispensam apresentações, porque são pesquisadores conhecidos nessa área, mas eu o farei com grande prazer. Agora vamos ver o filme, por favor. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Muito bem. Vamos às apresentações e depois ao início da nossa conversa. Começo pela Ana Carolina Evangelista. Vou me permitir te chamar de Carô. E Carô já participou de inúmeras atividades aqui da Fundação. Ela hoje dirige o ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião, que é certamente provavelmente o centro mais antigo dedicado a este tema no Brasil. Carol depois nos dirá quantos anos tem o ISER, mas é um bocado de anos aí de trabalho sistemático, de estudos sobre o tema da religião. E Carol levou para lá também essa conexão, não apenas entre a temática religiosa e a política, mas em particular a temática eleitoral, que é um pouco de fio condutor do que a Carol vem trabalhando já há muitos anos como cientista política. O Juliano Speyer, autor de vários livros sobre o tema, tem até fazer uma propagandazinha aqui, Juliano, o livro mais recente, que é o livro de 25, pela Record, que eu vou ler o subtítulo, que ele é autoexplicativo, é um pequeno manual sobre um grande fenômeno. E o grande fenômeno é o fenômeno da emergência dos evangélicos como um grupo que representa 30% da população brasileira. Juliano tem mestrado e doutorado pelo University College of London em antropologia digital. Muito bem, deixa eu dar início à nossa conversa aqui. Nós combinamos que nós vamos fazer sob a forma de perguntas, né? De perguntas e respostas.
Já mencionei o fato de que em 2018 e 2022 firmou-se um certo padrão, salvo engano, mas em grandes números é isto mesmo. Bolsonaro obteve 70% dos votos, né? Tanto numa eleição como no outro. Quando nós acompanhamos agora a taxa de aprovação-reprovação do presidente Lula, o número agregado se situa em torno de 50%. É um eleitorado dividido. Quando você faz o corte por este critério de religião, o grupo dos evangélicos desaprova em pelo menos 10 pontos percentuais a mais, né? Ou seja, não é uma diferença tão grande quanto a que se expressou lá atrás nas eleições, né? São Estou comparando coisas algo diferentes, mas persiste esse padrão de uma forte inclinação deste grupo em favor do campo bolsonarista. Então, para iniciar, eu queria perguntar para vocês o seguinte, quer dizer, esse é um critério absolutamente determinante e homogêneo. Esse bloco é um bloco homogêneo. Ou seja, o fato da pessoa ser evangélica, independentemente dela ser rica ou pobre, a faixa de renda, independente do grau de instrução, independentemente da região em que ela vive, se ela vive no Nordeste ou se ela vive no Sul, né? O voto dela é quase que unidimensionalmente direcionado em favor do campo bolsonarista, em função do fato que ele tem esta identidade religiosa, ou o quadro é mais complexo do que este? Vou começar pela Carol e a gente passa para o Juliano. Boa tarde ou boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite de novo. Sempre que me convidarem, eu vou voltar. Acho que também você convidou a gente sabendo que a gente vai responder essa primeira pergunta, que é mais complexo do que isso, né? Sim, Acho que começando por aí, se a gente compara, bom, nas intenções de voto, eu vou fazer um passo um pouco para trás, mas vamos pegar 2018, antes de eu fazer o passo para trás, né? A gente pega 2018, a intenção de voto, a gente está falando de 70-30, alguma oscilação que aconteceu em 2022 perto dos 60-40, que a gente chama. Então, a gente já está dizendo que é 60-40, ou seja, já não é 99,1%. Se a gente pega aprovação e desaprovação, a gente está falando de 61% hoje entre evangélicos, segmento evangélico desaprova o governo Lula, mas 38% aprova o governo Lula, então a gente também está falando de uma variação aí significativa. A gente conhece pouco, isso é importante destacar, dos cruzamentos, né, da lupa dos outros recortes sociodemográficos dentro do campo evangélico em pesquisas quantitativas, as amostras de pesquisas eleitorais e de pesquisas de aprovação e desaprovação não nos permitem fazer esses cruzamentos raça, religião, gênero, região, com uma margem de erro aceitável, né, que a gente possa dizer aqui essa lupa, essa diferenciação. Já posso adiantar para vocês que o ISER aplicou uma pesquisa quantitativa grande esse ano, que a gente vai lançar nos próximos 2 meses, olhando um pouco com lupa aí o perfil religioso do brasileiro, e a gente vai poder olhar com alguma nuance, questões sociais, questões políticas, valores, práticas religiosas. Mas só estou adiantando aqui, fazendo um spoiler, um pouco do que a gente vai, porque a gente está buscando ter esses dados há muito tempo, né? Poder fazer esses cruzamentos justamente pela sua pergunta, Sérgio, porque a partir de 2018, como essa clivagem ficou mais marcada, e foi de fato a partir de 18 que num mesmo grupo sociodemográfico, essa clivagem ficou tão marcada, a gente convencionou chamar do 70-30, e se mantém um pouco, a gente precisa olhar com lupa, né, um pouco melhor esses cruzamentos. Mas eu queria dar um passo para trás para complementar essa minha pergunta da complexidade e por que e o que a gente, a foto que a gente começa a ver a partir de 18, ela vem de onde? Né? Então, eu acho que ela vem de antes, de bastante antes de 2018, né? Então, como você citou, o Instituto de Estudo da Religião
te respondendo, existe há 55 anos, é um instituto que, enfim, faz muitas pesquisas e trabalhos sobre diversos segmentos religiosos no Brasil e política, mas a gente tem alguns dados, por exemplo, nos anos 90, que foi o ano do início, né, do marcado do crescimento. O censo começa a registrar o crescimento do campo evangélico nos anos 90, né, e a gente vai a campo numa pesquisa quantitativa na região metropolitana do Rio de Janeiro e na capital do Rio de Janeiro, que era onde mais crescia o segmento evangélico, para entender um pouco essa tal lupa que eu estou dizendo agora, né? Isso lá nos anos 90. Então já era um segmento que crescia naquele momento e ele já era um segmento mais praticante, ou seja, frequentava mais igrejas e propagava mais a sua fé fora dos templos. E naquele momento a gente já identificava que era alvo primordial em períodos eleitorais, justamente por estar ali, ser um grupo que frequentava mais a sua comunidade, frequentava mais um espaço de confiança determinado, né? Aqui não olhando apenas os espaços das igrejas como seus intermediadores, como orientadores de voto, mas como mediadores de comunicação, como mobilizadores de temas políticos e sociais. E a gente já identificava isso lá nos anos 90. A gente já identificava também que existiam diferenças aí, que aí, de novo, a complexificação do campo evangélico, na forma como o tema eleitoral ou o tema político era trabalhado, dependendo da denominação, dependendo da igreja, né? A Igreja Universal do Reino de Deus já se destacava nos anos 90 como um espaço onde a presença explícita do tema eleitoral já se fazia notar naquele momento, muito de uma forma diferente do que em outros espaços. E aí a gente vai olhar depois isso, como isso acontece em outras igrejas pentecostais e neopentecostais. O desempenho, né, o papel que de lideranças religiosas já desempenhavam naquele momento em anos eleitorais, e aí a gente vai voltar a falar sobre isso muito repetidamente e com muito destaque nos últimos anos, mas a gente já identificava esse papel das lideranças aqui, de novo, como eu falei, como mediadoras de comunicação, como mobilizadoras do diálogo com a sua comunidade, não necessariamente na chave que a gente costuma dizer, é, rebanho segue o seu líder, né, no voto, né, não apenas como orientadores de voto. É, e aí o sucesso eleitoral entre candidatos evangélicos naquela época, em eleições proporcionais, nos anos 90, a gente mediu, né, nas eleições de 94, já aparecia um destaque, porque a comunicação aparecia como mais intensa entre eleitores e eleitos deste segmento evangélico, e aí a gente vai ver isso se repetir e se aprofundar nos anos seguintes. E aí, então, era um momento, só para dizer, assim, a gente começa a falar em 2018, mas lá em 2009, nas eleições de 94, os partidos políticos de um grande espectro já estavam de olho nesses espaços mobilizadores de voto que eram e são as igrejas evangélicas. Nesse meio tempo, para terminar meu primeiro comentário, o que aconteceu? Em 2010, a gente começa a ver, aí tem muitas pesquisas de campo e pesquisas com o Congresso Nacional, feitas também a partir do Instituto de Estudos da Religião, mas outros pesquisadores estudam religião no Brasil, uma maior mobilização e acionamento dessas bases eleitorais a partir das pautas mais conservadoras ligadas à diversidade sexual e direitos das mulheres. Então, a partir de 2010, essas agendas começam a ser ativamente e intencionalmente trabalhadas politicamente em espaços religiosos, dos seus líderes com os seus fiéis e entre espaços das igrejas evangélicas. Eu termino para deixar para o Juliano, nessa minha volta no tempo, e eu posso ir chegando em 2018. Se a gente pega o debate ontem entre o deputado Sóstenes Cavalcante e o Henrique Vieira, o Sóstenes Cavalcante do PL e o Henrique Vieira do PSOL na Globo News, falando um pouco sobre o tema aqui que nós estamos falando, ficou claro essa mobilização política de pautas ligadas à chamada, vou chamar aqui muito genericamente, da chamada pauta moral. O deputado Sóstenes Cavalcante foi muito enfático o tempo inteiro, deixou muito claro em todo momento a questão da família conservadora, do aborto, da identidade de gênero, nas palavras dele, como questões dogmáticas de fé para esse segmento e que começaram a ser trabalhadas politicamente. Sóstenes era um deputado que está no terceiro mandato. No seu primeiro mandato, ele não mobilizava essas pautas desta forma como ele faz nesse momento. Para mim, ele é um case de 18 para cá, de como isso virou um mantra mobilizado politicamente de um campo político dialogando com os seus... Um campo político, perdão, mais amplo, aí não um campo político mesmo, mais amplo, entendendo que para
aumentar a sua aderência, para mandar a sua mensagem, para ter apoio para suas pautas, especialmente mais ligadas à questão da diversidade sexual e direito das mulheres, que avançou no Brasil, então é importante que isso seja de alguma forma freado. Eu tenho um locus, um grupo, um segmento sociodemográfico onde isso é mais caro e eu posso mobilizar politicamente de uma forma mais assertiva. Muito bom, Carol. Eu vou te passar, Juliana, mas acho que vale a pena lembrar, não é para discrepar do que você disse, ao contrário. Porque como a política é sempre relacional, isso se deu no governo Dilma, né? Na eleição do Lula em 10, as igrejas evangélicas se dividiram, mas acho que a maioria, salvo engano, na eleição da Dilma em 10, se dividiram entre Serra e Dilma, né? Mas a Dilma avançou, e isso não é uma crítica, né? Mas avançou com o tema de maneira mais pronunciada do que o governo Lula, os temas de Justamente. igualdade de gênero. Houve a famosa interpretação equivocada do chamado kit gay, né? A ideia de que o governo federal ia se intrometer na educação das crianças e dos adolescentes na escola. Isso, obviamente, criou uma oportunidade para que essas questões pudessem ser mobilizadas pelo campo conservador. Juliano, Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Diferente da Carol, eu acho que eu sou novato nesse evento e por conta dele eu recebi muitas mensagens, o que eu acho que reflete, né, a boa reputação dessa organização. Então, me sinto muito honrado de ter a oportunidade de compartilhar com a audiência da Fundação essa experiência relacionada ao tema da religião, né? É, eu, eu acho que vale complementar o que a Carol disse muito bem, olhando para isso não em relação ao passado, mas em relação à distribuição de igrejas, né? Você perguntou em que medida que esse é um corpo compacto, unificado, se usa muito a expressão voto evangélico, né? É alguma coisa que a Magali Cunha e o Isere em geral com frequência mencionam, o quanto é equivocado esse tipo de referência, porque aponta para uma homogeneidade que qualquer pessoa que tem o mínimo contato com o mundo protestante sabe que não há, né? Não há porque o Brasil é um país desse tamanho, então você tem presenças evangélicas em lugares diferentes, com afinidades específicas por aqueles territórios. Então você vê, por exemplo, uma presença protestante muito antiga, principalmente na região sul e sudeste, né? Por conta de levas de imigrantes alemães, imigrantes suecos, principalmente, né? A partir principalmente da metade do século XIX, uma presença missionária no país por meio de igrejas que a gente chama de históricas, que são aquelas igrejas surgidas imediatamente, né, nas décadas ou nos séculos seguintes à Reforma Protestante. Então, são igrejas que, em termos de culto, elas lembram um pouco o culto católico em termos de ritmo, tamanho da liturgia, uma liturgia mais intelectualizada e um público, principalmente das camadas médias e altas, né, um público mais sofisticado. E, a partir do início do século XX, um movimento que é plantado no Brasil muito precocemente, né? A gente fala sobre uma emergência internacional disso que a gente chama hoje de movimento pentecostal no início do século XX nos Estados Unidos e 2, 3 anos depois igrejas brasileiras emergindo aqui, primeiro a Congregação Cristã, que se mantém como uma organização incrivelmente influente e ainda mais as Assembleias de Deus, né, esse mundo evangélico popular, muito com uma fé que o que para eles, né, não está presente em termos, acho que da sofisticação teológica dos primos históricos, está presente em termos de vivência da fé, uma fé explícita,
e uma fé mágica que, enfim, transforma, acho que esses blocos em grupos do ponto de vista eleitoral, Sérgio, falando aí do que você propôs no início, bastante diferentes em termos de como eles devem ser abordados, né? E se você olhar mais recentemente, aí você encontra uma pulverização de experiências, igrejas como a Testemunhas de Jeová, que não são vistas como evangélicos, mas é uma igreja, se eu não me engano, de 2 milhões de membros no Brasil, então quase 1% dos eleitores do Brasil numa única denominação e com uma visão em termos de hábitos de consumo, hábitos, visões de mundo, bastante semelhante a dos outros evangélicos, bastante parecido o caso de adventistas, por exemplo, então um terceiro grupo, daí você tem ondas pentecostais, até essa última que é chamada de neopentecostal, muito associada à teologia da prosperidade, descrita dessa forma, via televangelismo. Então, Sérgio, complementando o que a Carol falou, eu acho que não existe nada menos verdadeiro do que falar sobre voto evangélico, né? A gente está falando de um público não só diverso, mas com muitas tensões internas, tensões que são ou teológicas ou históricas, a gente pode falar de sociológicas, né? Tensões entre esses grupos mais antigos que se acham principalmente talvez mais herdeiros dessa tradição protestante, calvinista, luterana, e esses grupos mais recentes que chegam principalmente à população mais pobre brasileira e que se comportam de maneiras diferentes em relação a apoios políticos, né, por fidelidade. Eu acho que talvez a Carol possa sustentar isso, mas eu entenderia que esses grupos históricos são principalmente se posicionam politicamente mais ao centro, como talvez órfãos aí do PSDB, e ao mesmo tempo o pentecostalismo como, enfim, principalmente em termos dessas grandes igrejas que têm um comportamento eleitoral mais ambíguo em relação a essa crítica ao PT e à esquerda, porque são principalmente grupos que emergem nas periferias e, portanto, dependendo de onde você está no país, se sentem, e com razão para isso, mais leais ao PT e ao presidente Lula, né? Então, certamente não estamos falando de um grupo, mas estamos falando, sim, como a Carol disse antes, de um grupo que se une principalmente em relação a determinadas pautas, eu diria principalmente essas que foram mencionadas, né? Casamento gay, aborto, mas, Sérgio, eu queria trazer aí um pouco de polêmica, uma polêmica respeitosa a partir do que você falou. Eu, como antropólogo, acho que eu poderia trazer um pouco de complexidade a essa ideia de que o kit gay é simplesmente uma mentira que foi abraçada, né? O que eu ouço com alguma frequência que o kit gay dispara uma percepção, né, o gatilho de uma percepção de que esse brasileiro trabalhador pentecostal, principalmente, vive dentro da escola que é de fato informada por normas indicadas pelo MEC. Então, existe ali um campo que eu considero o mais delicado de todos para essa população, e eu não estou falando só de pentecostais ou de evangélicos, falando brasileiro popular em geral, uma população que é muito sensível a o que o meu filho vai fazer no contraturno escolar, né? Porque são, em geral, ou mães solo, ou pais e mães trabalhadores que passam o dia fora e que veem esses filhos na escola metade do tempo e fora da escola no restante do tempo. E daí já temos aí a igreja evangélica aparecendo, por exemplo, como uma alternativa para essa criança. E esses pais manifestando aí as reservas que ele tem a regras que contradigam um entendimento de que a família é quem deve
falar sobre sexualidade com as crianças, né? Então eu diria que se essa ferida tem um lugar em que ela rasga e fica exposta, é justamente na relação entre criança e sexualidade em relação às escolas. Eu E daí, Tá queria. vendo? nesse Posso caso, puxar esse Cara, fio? já Eu pode, quero pode, puxar mas esse eu não vou fio. resistir. Não vou resistir aqui fazer uma coisa que eu não devia fazer, que é também. Juliano, eu concordo com você. Vou comentar. Eu cheguei a ler as orientações do MEC para trabalhar o tema da sexualidade. E sei que aquilo foi um serviço que foi terceirizado por uma ONG que se ocupa deste tema e que usou a abordagem e a linguagem que é própria deste mundo, tá certo? Obviamente que ali faltou mediação política, né? É isso. E se armou um banzé em torno daquele negócio, com repercussões absolutamente extraordinárias. Quer dizer, se você fizer uma análise rasteira, foi um dos maiores erros de natureza política que um governo possa ter cometido, com repercussões de longo prazo. Uma espécie de choque sem mediação política entre dois mundos culturais, cognitiva e emocionalmente muito separados, com as consequências que a gente. Então, eu não poderia concordar mais. Eu li o documento e posso entender o incômodo que ele possa ter causado, embora não veja ali apologia à homossexualidade, não se trata disso. Mas ali há ambivalências que, obviamente, criaram problemas. Já falei demais. Carol, a palavra é tua. Eu vou querer colocar uma nuance nessa conversa de vocês dois sobre esse tema que é muito importante, porque justamente pegar esse ponto que você falou agora, Sérgio, e o do anterior do Juliano, quando você coloca faltou, né, mediação política e ao mesmo tempo, conectando com o que eu falei, teve muita mediação política, faltou mediação política de um lado e teve muita mobilização política do outro lado, né? O que eu quero dizer é uma politização, um uso político do que era o material didático do Ministério para a educação sexual nas escolas, transformado aí num slogan, né, de kit gay, cujo conteúdo não era condizente. Então, faltou explicação de um lado e teve muita má explicação intencional, Sim. exatamente nessa mobilização que eu resgatei, o uso político. E eu quero trazer aqui dois dados importantes das pesquisas qualitativas. Nós temos feito pesquisas qualitativas com mulheres evangélicas, classe C e D no Brasil todo desde 2022. A gente faz anualmente, isso já está publicado até os dados de 2025, justamente porque 2022 começou aquela conversa que uma conversa pública a partir de dados, de que no segmento feminino, em geral, não apenas o evangélico, existia uma oscilação aí de voto e de percepção sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Então, a gente faz essa pesquisa qualitativa com mulheres evangélicas desde então. O que a gente identifica? Dois pontos importantes para essa conversa. É muito valorizado pelas mulheres evangélicas o papel das escolas públicas e o papel do Estado e a demanda por qualidade de ensino e de contraturno e de demandas da escola pública, que isso deve acontecer na escola e na escola pública onde os seus filhos frequentam, e há muita valorização por essas mulheres de pasmem, educação sexual, sim, nas escolas para combater violência doméstica. Porque essas mulheres evangélicas também sabem que os seus lares e os seus espaços de confiança são os espaços onde mais acontece violência doméstica e violência de gênero. Então, isso também é valorizado por essas mulheres que são mães, que estão pensando nas suas famílias. Então, isso é interessante para essa conversa, porque a questão existe uma real leitura e percepção, como disse o Juliano, né, cotidiana da preocupação das pessoas evangélicas, em geral, mas das pessoas evangélicas também, sobre a qualidade, sobre suas famílias, a qualidade das suas vidas, e uma valorização de que, sim, medidas como essa podem olhar e lidar com a questão da violência doméstica. A questão é como isso é mobilizar, é como isso é usado. Não, os seus filhos não vão aprender sobre violência sexual, sobre violência de gênero, sobre essas questões, mas eles aprenderão a ser gays nas escolas, porque essa era a frase, né? E aí é uma deturpação do que essa própria base valoriza. Muito E interessante. trazendo aqui uma complexidade, acho que em cima do que a Carol Deixa falou, eu só, Juliano, deixa eu só para. Eu vou trazer aqui uma pergunta de. Vai na direção da conversa que a gente está tendo, né?
Na pergunta de quem nos está assistindo, há várias já, todas muito interessantes. Da Carla Giovanni, que diz: olha, é verdade, os evangélicos são heterogêneos, né? Mas, digamos, esta pauta moral consegue, digamos, unificá-los? Em que medida, né? Pergunta, em parte, a Ana Carolina tocou nesse tema, né? Vai na direção do que a gente está conversando aqui. Pode seguir, Juliano. É, um dado interessante, cara, ontem eu participei de uma conversa muito legal e tem acontecido com uma certa frequência, fazendo uma dobradinha com a Débora Bizarria, que é também colunista da Folha e Sim, é presbiteriana, né? E nessa conversa que aconteceu no INSPER, e ao lado de diálogos com pastores, é, tem um elemento que a gente acho que perde de vista, um fenômeno relativamente recente de amplificação da fragmentação no campo evangélico, né? E isso chama a atenção de todo mundo, inclusive de pastores que teriam interesse em ter acesso a esse público, mas é um público que vem se encontrando em igrejas de 50 a 200 pessoas, que são igrejas que o IBGE caracteriza como igrejas evangélicas pentecostais de denominação desconhecida, que pode ser traduzido no linguajar diário aí desses religiosos como uma igreja de porta de garagem. Qualquer pessoa que vai à periferia vai encontrar uma série, enfim, para quase para todos os lados, né? Em todas as partes do Brasil. Por que isso é interessante? A partir da conversa com a Débora ontem e com as outras pessoas no INSPER. Porque eles chamaram atenção para quanto, porque em geral a gente tem, acho que esse entendimento, que eu acho que ele é parcial, de que os evangélicos são representados por esses grandes nomes que aparecem na televisão, nas mídias sociais, né? Pastor Silas e, enfim, outros nomes importantes e influentes. Quando a principal igreja evangélica hoje no Brasil, em termos numéricos, é essa igreja de porta de garagem que fica na periferia e que não está submetida diretamente à hierarquia das grandes denominações, e onde o pastor, para quem conhece e convive dentro desses espaços, ele é muito mais refém da denominação. Então, em muitos sentidos, esses pastores eles refletem o que é o sentimento compartilhado naquele espaço, muito mais do que impõe vontades e entendimentos dele por conta de uma questão política. É um espaço extremamente politizado, dentro de quem ocupa cargos, quem fala o que pode ser falado, o que não pode ser falado, né? E que representam também uma perspectiva que eu acho mais interessante do que essa de falar dos evangélicos como pessoas que estão sempre submetidas a uma liderança mal intencionada, manipuladora, estou falando aqui entre aspas, né? Dessa liderança. Eu falo entre aspas porque existe, acho que não só esse interesse de influenciar o debate, mas também a reação dentro das igrejas em relação a boicotar ou rejeitar essa ação de pastores quando ela acontece, né? O sociólogo e cientista político Vitor Coelho publicou na Folha na semana passada dados de uma pesquisa que ele participou como doutorando na UFSCar, que aponta que são 30%, em média 30%, de pastores de igrejas políticas ou politizadas, ou seja, a igreja em que o pastor fala no púlpito sobre política, e igrejas que não são políticas, né? Um dado interessante dessa pesquisa, eu não tenho aqui a referência direta, mas posso procurar rapidamente, é que quando o pastor fala politicamente, a diferença no resultado da atuação do voto é pequeno. Então, em relação ao apoio ao Bolsonaro, por exemplo, nas eleições anteriores, igrejas que não são políticas apoiavam em torno de 54% ou votaram favoravelmente ao Bolsonaro. Igrejas políticas ganharam em torno de 8 pontos, né?
e, no entanto, são 8 pontos em disputas muito acirradas que, de fato, Podem compensam, fazer né? a diferença. Por outro lado, eles apresentaram nessa mesma pesquisa que quando o pastor faz isso, ele desagrada. Então, 1/3 dos pastores atua politicamente dentro das igrejas a partir dessa pesquisa e 75% dos evangélicos desaprova isso. Então, é um cálculo que o pastor precisa levar em consideração qual o eventual benefício para a igreja dele ou para as causas que ele defende em fazer isso, porque quando ele faz isso, ele enfraquece os vínculos desses evangélicos nas igrejas. Então, a gente está falando aqui de uma conta que nesse contexto agora de eleição está ficando mais alta, principalmente para o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, né? Defender o nome dele dentro desse espaço é mais caro do que foi anteriormente. Ótimo, Juliano. Carô, queria teu comentário sobre isso, mas vou aproveitar e colocar aqui de carona uma pergunta que nos chegou, que é da Chantal Reyes, que espero ter pronunciado corretamente, que é, digamos, o que se tem alguma explicação relativamente consolidada sobre a desaceleração na taxa de crescimento dos evangélicos, observada no último censo. Imaginava-se que continuaria a crescer no ritmo que vinha crescendo. E deu uma infletida no sentido de um certo platô, uma certa estagnação num patamar elevado, né? Este fenômeno observado aqui pelo Juliano, que é um pouco esta forçação de barra na politização, na relação pastor-fiel, é uma explicação plausível para esse fenômeno? Sim, a gente tem falado um pouco sobre isso, a gente precisa investigar isso melhor, né? Mas sim, em pesquisas qualitativas, Juliano citou aqui, né, muitos exemplos de observação. A gente usa hoje essa hipótese como um vetor de descontentamento, né, desse pertencimento, mas a gente ainda não pode dizer se isso faz com que a pessoa deixe de ter aquela identidade religiosa, que é muito forte você dizer, deixei de ser evangélico, né, ou não sou mais evangélico porque tem excesso de política na minha igreja, né? Uma coisa é o descontentamento dessa grande presença que acontece, isso a gente tem medido, né? Esse descontentamento de que não é a favor de que indique voto nas eleições nas suas igrejas, não é favorável a que discuta temas relacionados à política em espaços religiosos. A gente tem medido isso, então tem uma recusa aí em torno de 85% das pessoas entrevistadas do campo evangélico que recusam isso. Isso a gente está tentando entender se isso leva as pessoas a mudarem de denominação, mudarem de igrejas, buscarem outras igrejas, mas não necessariamente deixarem de se autodenominar evangélicas. A gente tem um fenômeno também que a gente está adicional a essa hipótese, porque a gente tem que pensar, né? O campo religioso ele se relaciona com os demais campos religiosos, ele é mutável, ele é poroso, ele reage à conjuntura também, e a gente está querendo entender, quando a gente tiver acesso a microdados e em novas pesquisas quantitativas, Chantal, que é um pouco, a gente tem visto uma autodenominação como identidade religiosa da pessoa se autodenominar cristã e não necessariamente evangélica, e aí como isso é computado, como isso foi computado pelo censo e como isso será computado daqui em diante. Migrações desse descontentamento dentro do campo evangélico, a pessoa se autodenominando nesse momento como sem religião. Então a gente precisa colocar uma lupa, abrir a caixa de Pandora dos sem religião que cresceram também dos últimos censos para cá, um pouco entender quem são esses sem religião, né? O que estão nesses sem religião. Então também são outras hipóteses aí de trânsito, de mutação, que explicariam possivelmente, tudo é muito hipotético, esse início de desaceleração. E tem um último elemento, que aí não é uma hipótese que explica a
a desaceleração em si, que a gente tem que lembrar que a gente também tinha uma expectativa desse crescimento com base na presença no debate público da frequência com que evangélicos estão na cultura, na sociedade e na política, e no noticiário, na cobertura eleitoral e na cobertura sobre temas sociais no Brasil. Então, tem uma presença muito maior e tinha-se uma expectativa de que por essa presença difusa, esse número seria maior. E dependendo da metodologia, né, do censo ou as pesquisas amostrais, passam a indicar aí um pouco em torno de 30% de evangélicos. Eu estaria falando algo entre 26% e 30% de evangélicos no Brasil. Eu Uma questão acrescentaria que, algumas coisas aí. Você quer falar, por Sérgio? favor, não, Desculpa. não, depois eu só solto isso e aí, Juliano, você toca do jeito que você quiser, mas retomando aqui uma conversa que nós estávamos tendo antes de começar o programa, né? O programa, enfim, a nossa conversa aqui. A questão que a política é sempre relacional, né? E tem o voto evangélico nem sempre é um voto conservador, mas mais frequentemente do que não, ele é um voto anti-PT, né? Vocês deram o exemplo do João Campos, candidato do Partido Socialista, uma pessoa de centro-esquerda em Recife, que entre os evangélicos ganhou com 70% a sua reeleição na capital de Pernambuco. Feito o comentário, vai que é tua, Juliana. Tá bom, não, queria acrescentar algumas informações, né? É, eu achei interessante que a desaceleração do crescimento foi celebrada, né? Acho que até com um elemento aí nervoso de uma parte da sociedade que está com razão temerosa com a perspectiva de aumento da influência religiosa e conservadora dentro do Estado, né? Mas eu acho que nesse afã de dizer que desacelerou, a gente não olha o quanto cresceu, né? Se eu não me engano, a taxa de crescimento na década anterior, captada pelo censo, tinha sido de 6,9. O crescimento desses últimos 10 anos teria sido de 5,2. É várias vezes maior do que o crescimento de todas as outras tradições religiosas presentes no Brasil, sabe? Então, é um crescimento muito robusto, né? É, mesmo indicando aí um processo de desaceleração. E eu gostaria de ser aqui, talvez, um pouco é, mesmo entendendo que a gente não tem dados para explicar com mais detalhe quais os motivos dessa desaceleração, inclusive porque o censo de 22 trouxe menos informações, menos dados detalhados do que o censo anterior, é, eu gostaria de dizer que sim, a política tem uma grande um grande motivo para que esse crescimento tenha diminuído, né? Eu estava conversando na semana passada com um pastor, enfim, de uma denominação tradicional. Não vou mencionar quem porque foi uma fala muito forte. Ele é neto de evangélicos, neto de pastor, filho de pastor. Hoje ele se recusa veementemente a discutir política na igreja, é um imenso desgosto para ele, mas ele se mantém ativo por meio da ação social, né? É a única coisa que ele entende que é, maior do que essa brigaiada e essa quantidade de ideias e debates. E ele trouxe um outro dado que eu achei tão surpreendente. Ele falou que o pai dele não entra mais em nenhuma igreja, nem quando ele está pregando, por conta dessa desilusão, né? Eu ouvi também recentemente de um outro pastor importante. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, então eu achei tão interessante enquanto exemplo. Eles falaram: os católicos estão na política no Brasil desde o início, ou seja, há mais de 500 anos, né? Nós entramos há pouco tempo e até muito recentemente nós éramos uma criança aqui no mundo político. Hoje nós nos tornamos um adolescente,
Ou seja, somos irresponsáveis, erramos pra caramba. Você está vendo aí todos os tipos de tropeços, e esses tropeços têm a ver, sim, com esse tipo de, em muitos sentidos, é, transformação de um espaço que é visto como um espaço, uma espécie de hospital do espírito, um lugar onde pessoas que precisam de ajuda frequentam, tendo se tornado um espaço em que o critério para você estar presente e ser respeitado não é se você obedece a Jesus, mas é se você vota no candidato A, B ou C, né? Esse tipo de retórica é alguma coisa que irrita, inclusive, as pessoas conservadoras e muitas vezes bolsonaristas, que entendem que esse é um uso destrutivo do espaço da igreja. E a gente não está falando nesses pastores ou nessas denominações não terem posicionamento político, mas a gente está falando principalmente na invasão dos cultos e no uso desses espaços que são sagrados para posturas que são muito mal vistas, em geral no campo evangélico, de pastor abençoando, orando, entregando o Brasil a determinados candidatos, enfim, e ao mesmo tempo esses mesmos pastores e esses mesmos políticos sendo pessoas com envolvimento em escândalos, né? Ou seja, não é só a política, mas é o que vem com a política. A gente tem olhado, por exemplo, o caso do Banco Master, né? A vinculação quase ela é simples, e é por isso que ela é tão agressiva com a Igreja da Lagoinha, por mais que o pastor André Valadão venha declarando, olha, são igrejas independentes, né? Cada pastor é responsável por seu orçamento, mas você tem 3 gerações da família Vorcaro dentro da mesma igreja, e você tem como número 2 do Vorcaro uma pessoa que era pastor de uma igreja imensa, se eu não me engano, com 15 mil metros quadrados, num bairro muito nobre, né? Ou seja, esse tipo de exposição contamina os outros pastores, né? É um tipo de rejeição que pastor, em geral, tende a se manter distante, né? Para que a sua ação dentro da igreja não seja contaminada por esse tipo de ruído, né? Então, eu entendo sim que a política seja um motivador importante. Adoraria saber em que medida. Eu acho que essas pesquisas Esse é o ponto. estão indo nessa direção. Então, você tem 75% de evangélicos dizendo que não querem isso e 30% de pastores dizem que querem. Sobre o tema do João Campos, eu queria acrescentar só, talvez, um pouquinho de pimenta nesse debate, que não é só o fato do João Campos não pertencer ao PT, né? É o fato do João Campos ser uma liderança jovem, né? Depois de 2 eleições presidenciais e uma eleição municipal, vendo o comportamento e conversando com candidatos e com pessoas da esquerda sobre esse tema, um pouco por frustração, eu cheguei à conclusão, e é uma hipótese de padaria, que o problema não está no partido ou na ideologia. O problema é geracional. Eu me lembrei quando eu estava para me casar com a minha esposa hoje, já há 2 décadas, e eu falei para minha mãe que eu tinha noivado. E minha mãe falou, nossa, mas que besteira, né? Por que você está reavivando uma coisa que nós matamos, né? Minha mãe, como uma pessoa da geração 60, 70, e isso me acendeu para a dificuldade dessa outra liderança da esquerda, que não lutou só contra a ditadura, mas ela lutou para, de alguma forma, mudar e diminuir a importância de costumes como o casamento, como essas outras, enfim, esses outros comportamentos que hoje são criticados por evangélicos em relação ao tema das drogas, a legalização de drogas, aborto, etc. Então,
para que esses políticos olhem para evangélicos de uma forma respeitosa, entendendo que aquela pessoa acredita em Deus, não porque ela é burra ou porque ela é manipuladora, mas porque aquilo é importante para ele, eu sinto que é uma mudança que essa geração, nessa idade, não está preparada para fazer. Ela quer, ela entende, ela sabe que é importante, mas ela não consegue fazer isso na prática. E eu ouvi isso algumas vezes, ouvi uma vez uma conversa grande, um representante falando isso publicamente. Olha, eu sou constantemente procurado por essas pessoas, eu é que não tenho paciência ou disposição para falar com elas, né? Então, acho que o João Campos ele entra não só como alguém de uma legenda diferente, mas alguém com uma história diferente e que não enxerga a religião como uma bobagem, né? Alguém que participa, tem uma postura em relação à religião, dá atenção para isso ao longo da sua gestão, não faz isso na véspera eleitoral, ou seja, para ele, esse é um grupo de eleitores igualmente importantes, que tem os seus problemas, como católicos, como outros, mas que merecem ser respeitados e merecem, de alguma forma, serem ouvidos também. Bom ponto, Juliana. Carol, queria te escutar sobre esse tema, a hipótese, digamos, desse gap geracional, né? E introduzindo uma outra variável que aparece aqui nas perguntas, que é o tema corrupção. Num primeiro momento, digamos, isto ficou muito associado ao PT, né? Eu gosto do livro e do raciocínio, da reflexão da Ângela Alonso a respeito desse duplo rechaço, a ideia de você ter ao mesmo tempo corrupção na esfera pública, corrupção na esfera privada, né, o tema moral, e que ambas as corrupções são lideradas, protagonizadas, etc., pelo PT. Me parece que isso teve um peso enorme em 18. Me parece que esse tema da corrupção, queria ouvir se ele continua sendo um tema importante, mas pelo que o Juliano está dizendo, digamos, ele se tornou um tema que se espalhou por todo o espectro político, não é mais percebido como uma espécie de atributo exclusivo de um partido, né? E te escutar também sobre essa questão geracional que o Juliano apontou. Eu não sei sobre esse tema da corrupção. Sim, tem uma percepção difusa de descontentamento com o sistema. Descrença, descontentamento, recusa a tudo que vem do sistema político ou do sistema, porque daí aí, o judiciário também é considerado esse Claro. sistema, né? O legislativo, o Congresso Nacional também é criticado. Então, tem um cansaço com o sistema, isso aparece em muitas pesquisas qualitativas, isso Mas é isso é não, geral, né? Isso, imutável é geral. Agora, com o tema da corrupção, e a gente aí, de fato foi bastante definidor em 2018, né? Porque a gente tem que lembrar, tudo é situacional. E como você disse, né, Sérgio, é em reação e relacional àquela conjuntura daquele momento. 18 é pós impeachment da presidente Dilma, Lava Jato, todos os escândalos e denúncias e confirmações de condenação. Então a gente vem nesse bojo. O que a gente mede no campo evangélico com relação à aderência da visão sobre corrupção colada, quase que colada, gente, eu posso dizer uma cola, é quase que colada na percepção com relação ao PT ao PT mesmo, ao Partido dos Trabalhadores, ou essa esquerda mais tradicional ao redor do Partido dos Trabalhadores, como percepção, não estou dizendo que isso é uma prática, estou dizendo que a percepção que tem mais colada no campo evangélico, ela permaneceu, ela existe. Então, nessas mesmas pesquisas qualitativas que eu mencionei aqui já, ao longo desses anos, desde 2018, incluindo 2025, essa cola permanece. Não sabemos como isso será acionado em 2026. Na verdade, não sabemos, porém já sabemos um pouco. Porque estamos vendo, né, um pouco novos escândalos de corrupção que não necessariamente estão relacionados não necessariamente estão relacionados exclusivamente a um campo político, mas essa cola de que a somatória de minha descrença com a política e de que a corrupção vem do campo petista,
como percepção, ela é reacionada nesse pleito de 2026 muito fortemente por esse segmento. Então, eu esperaria ver uma maior desaprovação, ainda uma menor intenção de voto na recusa. Não é pró o outro candidato, ou seja, não é pró Flávio Bolsonaro ou quem quer que venha como candidato do campo bolsonarista. É em recusa a o candidato do PT, que hoje é o presidente Lula. Então, isso se manteve e continua forte. Com a questão geracional, o Juliano falou um pouco mais sobre os candidatos à política, né? Eu acho que tem essa. A gente pode falar. Eu entendo quando ele coloca que determinadas figuras políticas brasileiras estão mais atentas à questão das mudanças sociais no Brasil e as mudanças do perfil religioso e da pertença religiosa no Brasil fazem parte dessas mudanças. Então, eu entendo quando ele fala que essas lideranças mais jovens estão mais atentas, elas não estão no único partido, elas estão em vários partidos. Mas, de alguma forma, porque vamos usar o exemplo, por exemplo, de São Paulo, das eleições municipais de São Paulo. Guilherme Boulos é considerado uma liderança jovem, não é tão jovem quanto o João Campos, mas é considerado uma liderança jovem. Se não disser que ele é jovem, eu vou ficar triste, porque eu tô ali perto. Tô brincando, mas assim, para dizer que ali se acionou, e a gente pode pegar, inclusive, as pesquisas de intenção de voto. Porque a gente não tem o pós, né? A gente tem as pesquisas de intenção de voto. Na Tabata e no Guilherme Boulos nas eleições municipais de São Paulo. A Tabata era vista como uma candidata deste campo mais progressista, que vai ameaçar a minha moral. E ela é uma candidata jovem. Ela tinha a mesma recusa no campo evangélico que se reproduzia, por exemplo, para o Guilherme Boulos. Ela não inverteu o 70-30. E O Guilherme Boulos católica tampouco. praticante, né? E católica Católica praticante. praticante, exatamente. Então, eu não sei, eu entendo o comentário do Juliano com relação a essa escuta e essa visão, escuta especialmente, né, de demandas sociais de uma sociedade que muda, políticas sociais de uma sociedade que muda, mas eu não sei se eu atribuiria na hora do voto, muito depende da conjuntura local e depende do candidato, e a gente tem visto que esse depende do ponto de vista do voto e da escolha eleitoral neste segmento, se existe um candidato no pleito que está muito identificado com uma esquerda tradicional ligada ao PT, ele tem uma recusa maior. Essa recusa, a gente tem medido ela, esse rechaço, esse anti, né? A gente tem usado várias palavras, a gente tem medido isso desde antes de 2018, inclusive, e se mantém. Eu tenho escrito um pouco, eu chamo de muro entre os evangélicos, um muro que não tem furo, um muro que não é poroso. Esse muro está se reproduzindo ao longo A, desses a anos. despeito do governo ter feito um esforço, acho que vale o comentário, houve um esforço retórico e também de políticas. Você tem, digamos, o grosso dos evangélicos é constituído por pobres da periferia, grande parte negros, negras, mulheres. Então, é um público destinatário natural de políticas de proteção social, etc, etc. Mas, digamos, isso não se traduz na mesma proporção em voto, porque tem uma espécie de ruído É, valorativo que entra em jogo. Exatamente. Esse ruído se mantém. E eu queria só acrescentar um elemento de um ponto também final sobre a influência na política que o Juliano comentou, com o qual que ele relatou as pesquisas e os casos, e eu concordo. Quando a gente fala que teve alguma influência, né, o Juliano está sendo mais enfático em dizer que teve uma influência no excesso de política nos púlpitos para essa migração, e eu estou sendo um pouco mais cautelosa no sentido da identidade religiosa, né? Você pode mudar de igreja, mas não necessariamente dizer que você não professa mais aquela fé. Mas e quando a gente fala que sim tem uma recusa, e porque ela é medida, ela é identificada, seja pelos casos, seja pelas pesquisas quantitativas da presença da política nos púlpitos ou nas igrejas, isso não significa dizer que o voto mudou. Porque muita gente nos pergunta, não, se tem então excesso de política no voto, por que o 70-30 não mudou? Ou por que 70-30 não vota? Uma coisa não está necessariamente relacionada com a outra. Eu não quero mais que esse espaço. É o espaço que eu quero encontrar os meus irmãos, é o espaço que eu quero congregar, é o espaço que eu quero encontrar minha comunidade. Eu não quero falar sobre política, mas a minha opção de voto ela continua sendo pautada a partir dessas várias camadas e dimensões que a gente está falando aqui. Não deixou de votar, pouco assim, a clivagem bolsonarista neste segmento em 2018, com mais política no púlpito ou menos política no púlpito, a gente está vendo que ela não está mudando.
Juliano, tuas observações, estamos nos aproximando aqui da parte final aqui da nossa conversa. Eu acho que vale a pena aproveitar para falar sobre o cenário nesse ano, né? Porque é um cenário, eu entendo aí, avançando na área da Carol, que é cientista política, mas é um cenário muito pouco claro, né? Porque nós temos como herdeiro do bolsonarismo o Flávio que é uma pessoa que em muitos níveis desagrada esse público evangélico. Então, vimos essa semana, por exemplo, o bispo Samuel Ferreira entrando por Zoom durante o anúncio formal do nome do Ronaldo Caiado como representante do PSD, e ele faz isso mostrando a força dele, né, o bispo Samuel Ferreira, falando, nós somos, se eu não me engano, o que 40 mil templos pelo Brasil. Eles têm templos em todos os municípios brasileiros, 5 mil e tantos municípios, Dá o e eles nome têm da mais de igreja, Juliano, nem todo mundo sabe de que. a gente está falando da principal igreja evangélica do Brasil e que é uma igreja bastante fragmentada que usa o mesmo nome, mas a gente está falando da Convenção das Igrejas que são ligadas ao Ministério Madureira da Assembleia de Deus. E o número que ele deu são 102 mil pastores, né? Isso nos convida a pensar por que até agora a pessoa que foi indicada pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro tendo sido esse foco das intenções de voto desses pastores, da mobilização desses pastores nesses últimos anos, porque nenhum desses pastores declarou publicamente, como fez o bispo Samuel essa semana, o seu apoio ao Flávio. E daí eu tenho algumas hipóteses, né? Eu diria que o estranhamento que é conhecido dele em relação à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é um problema, porque ela é percebida como alguém que de fato representa esse mundo, né? Com um agravante que ele se apresenta como evangélico diferente do ex-presidente. Ele é alguém que quer parecer evangélico. Eu não estou falando sobre a minha opinião, eu estou medindo aí uma série de conversas que eu venho tendo com pessoas conhecidas e desconhecidas desse meio, interlocutores meus. Então, desagrada muito, por exemplo, na viagem que ele fez recentemente a Israel, essa exposição um pouco que demonstra a pouca familiaridade que ele tem com o cristianismo e uma certa profanação por conta disso, fazendo selfies e gravando vídeos em situações que são, acho que talvez convincentes para quem acaba de ser convertido, mas muito desrespeitosas para quem já está há mais tempo na religião, né? Além dessa diferença com a Michelle e além dessa pouca familiaridade que ele tem com a fé, o Flávio não é alguém, até onde eu sei, que tem uma presença recorrente dentro de um templo, como, por exemplo, a ex-primeira-dama tem. A ex-primeira-dama tem igreja, a ex-primeira-dama tem pastor, né? Nós vimos, por exemplo, em 24, quando o deputado Tony de Paula, do MDB, dessa mesma igreja madureira, bateu na porta do ex-presidente para pedir apoio para que ele fosse candidato à prefeitura no Rio de Janeiro, ele foi preterido. Onde que está a denominação dele agora? Apoiando o rival do Flávio Bolsonaro, que é, dentro da direita, o Ronaldo Caiado. Então, por vários motivos, né, a gente não sabe como essa grande mobilização que aconteceu nas igrejas, principalmente grandes, nas eleições anteriores, vai acontecer agora. Ninguém tem dúvida de que no segundo turno todos estarão juntos contra o PT. Isso é claro. Mas a dúvida está em qual é o compromisso e qual é o envolvimento. Nessa época do ano, na eleição anterior, a Michelle estava completamente envolvida nesse projeto. Nós não vimos ainda um pronunciamento dela em relação a essa candidatura.
nenhum outro grande pastor, de um grande nome, se pronunciou em relação ao nome do Flávio, inclusive por medo de escândalos. Né? Está todo mundo antevendo uma campanha em que esses possíveis esqueletos no armário sejam expostos publicamente, e quem tiver ao lado desse candidato vai também ser contaminado por esse tipo de acusação. E isso traz problemas também. Então, para onde vão esse grupo que talvez publicamente mantenha uma distância e na prática declare que vai apoiar, mas vai ser um apoio possivelmente menos engajado do que foi nas eleições anteriores? Para onde vão esses votos? Eles vão se tornar votos nulos? Eles vão se tornar votos no Flávio, assim, por, enfim, simples recusa ao PT? É isso que a gente precisa ver, mas não é em relação principalmente a 22, não existe, eu acho que essa energia e esse engajamento dentro das igrejas que é importante para mobilizar esse setor. Excelente, Juliano. Tua consideração final sobre, acho que na linha trilhada aqui pelo Juliano. Em particular, digamos, houve defecções no campo das lideranças evangélicas em favor do PT? O PT conseguiu cooptar alguma liderança importante deste universo? Essa lupa que acompanha melhor é o Juliano. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, não, mas eu concordo, eu só reagindo, eu concordo muito com o Juliano, com todo esse cenário que ele desenha de observação mutável, indefinido, especialmente agora no primeiro turno. E eu queria colocar uma observação no meu comentário final, que a gente também precisa lembrar. E eu, o Juliano já falando muito sobre isso, que essas lideranças elas também reagem às suas bases. Eu costumo brincar, fazer uma brincadeira interna, de que as igrejas evangélicas também são, na verdade, são grandes grupos focais, e esses pastores têm acesso a esses grandes grupos focais permanentes. Essas lideranças, elas não só pautam ou fazem as suas negociatas, as grandes, lá em cima, e determinam de cima para baixo, elas reagem às demandas sociais dos seus fiéis. Esse caldo que entornou do excesso de política nos púlpitos é um caldo que entornou também para as lideranças religiosas que em determinado momento se hiperbolsonarizaram no sentido da identificação com o campo bolsonarista e hoje são questionados pelas suas bases. Ou, em determinadas regiões, são questionados ao contrário. Não estão mais tão bolsonarizadas, porque a conjuntura mudou, porque a gente tem condenações, porque escândalos, golpe de Estado aconteceu, confirmações foram feitas publicamente, elas não querem mais colar sua imagem àqueles políticos, mas ao mesmo tempo são pressionados pelos seus fiéis a sim colarem, que sim querem, tem dos dois lados. Então essas lideranças elas também reagem a essa base de fiéis. Eu acho que isso é importante a gente considerar. E por último, a gente vem falando muito aqui, né, sobre as camadas do voto, o eleitorado, e a gente pode tender que não é o que estamos fazendo aqui, mas quando a gente vai falar do voto evangélico, a gente vai tender a essencializar na identidade evangélica essas escolhas. E aí, por fim, o que as pesquisas têm indicado e que se aplica também ao segmento evangélico é um voto pautado pelas demandas das condições de vida e as três pautas principais que se repetem. Eu estava até conversando com a Márcia Cavallari, do ex-Ibope, que acompanha isso numa linha do tempo tão longa, né, de percepção eleitoral, que volta à tríade segurança, maiores preocupações das pessoas, segurança pública, nessa ordem, segurança pública, corrupção e saúde. Então, é um pouco sobre essas pautas. De novo, corrupção estava um pouquinho lá para baixo em 2022, tá, gente? Agora voltou aqui para cima. Uhum. Então, a gente está falando um pouco sobre essas agendas, essas pautas, em que medida essas candidaturas, também com o segmento evangélico, vão dialogar a partir dessas pautas. Porque a pessoa evangélica não está desconectada, como o Juliano vem destacando aqui muito bem, da sua realidade e da sociedade. Gente, olha, imenso obrigado a vocês dois. A conversa realmente ótima, daquelas que a gente conversa e aprende. Vocês mostraram a complexidade,
a dinâmica, algumas persistências no campo evangélico, como esse tema moral em particular, mas muito especialmente dentro dele, o que tem a ver com sexualidade, tem a ver com saúde reprodutiva da mulher, são temas que ainda mobilizam enormemente e que estabelecem clivagens importantes no eleitorado brasileiro. Então, imensos obrigados mais uma vez. Essa é uma conversa que continua aqui, como vocês mesmos apontaram, não é um quadro homogêneo, não é um quadro estático e nós vamos ter que acompanhar isso, porque isso tem uma imensa importância política e sociológica no país. Beijo grande e até a próxima.